Ok, estamos em progresso. Vocês estão sendo gravados, hein? Olha a responsabilidade, hein? Olha lá. Porra, tem que falar coisa boa só, né? Quem vai fazer palestra hoje não é o tio Galo, não. Quem é? É a tia Lili? É a tia Thaís? Quem é que vai fazer? A tia Selminha? Quem vai fazer Não, palestra hoje? Qual é a tia ou o tio que vai fazer a palestra hoje? Quem? É o tiozinho Silêncio Arthur. no ar. É Silêncio. o Tio Arthur. Ah, o tio Arthur, tá bom. Tio tiozinho Arthur. Atembal. Tio Atembal. Maceira. Tio Maceira, Vacina. tá bom. Presta atenção. Vamos lá. Vamos esperar o Danilo. Vamos esperar o Danilo? Pode esperar, é. Tudo em paz? Tudo certo. Quem já acabou o imposto de renda? eu, graças a Deus, já entreguei. Você, né? Entreguei hoje. Só Já nós, está com só conta. eu. Só eu e a Sandrinha. Ninguém mais. Tá todo Não, mundo atrasado. Todo mundo atrasado. Ah, É aí porque já. já está. Eu já, porque não sou eu que faço. Já está Ah, tá bom. pronto, já está entregue. Tá bom. Também não sei o que faço, não. Eu pago contador. Infelizmente, eu ainda Mas não tem sei contador fazer. também. Então, eu estou ganhando. Eu mesmo que faço. Não pago a ninguém. Eu gostaria muito de... Gostaria, não. Eu desejo muito aprender a fazer. Eu posso ensinar você. Eu posso. Oba! Tem uma graninha, né? Tem que pagar uma graninha, mas você fica aprendida, né? Não, Eu tô, faço, Pois eu é. faço, tô brincando, tô eu, brincando. É de graça. eu faço com o contador, graças a Deus, com 0,800. Eu não pago a ele. É teu filho, claro. Não, não, não é meu filho, não. Meu filho não é Não, contador, não. Filho é economista. tá bom. Então, é um contador de história. Economista Não, é um é um contador. contador de história. Essas amizades de 30 anos, de uns 3 anos para cá, ele faz e já sabe a idade toda, eu passo para ele. Tá bom. O Graças a Deus. que mais? Não chegou mais ninguém. Então, Arthur, faz a prece inicial e a palestra. Eu fico Vamos ouvindo, lá. tá? Vamos lá. Graças a Deus, Mestre Graças a Jesus, Deus. aqui reunido em teu nome, Núcleo Espiritualista Cristão Ismael. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de aprendizado que estaremos sob o influxo dos mentores espirituais da casa. Mestre Jesus, em teu nome, saudamos Ramatiz, a fraternidade da Cruz e do Triângulo, saudamos Ismael, dirigente espiritual da casa, e suas 7 falanges. Divino Mestre Jesus, abençoa nossa tarefa e permitir que possamos iniciá-la a partir de agora, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Meus irmãos, o Galo pediu que falasse um pouquinho sobre aquela citação de pregar sobre os telhados. O Galo pediu. O Galo pediu. Esquece o Galo, pô. Não, não, foi isso mesmo, foi isso mesmo. O tema que me deram foi esse. Pronto, melhorou um pouquinho, né? Ah, tá bom. Bom, eu fiz uma ligeira pesquisa naquele mesmo dia e pude O Galo, encontrar essa. o Galo desencarnou, tá? O Galo desencarnou. O Galo De está jeito nenhum. como espírito ouvindo palestra. Mas Isso é o Tomé que falou. O Tomé falou isso. Faz de conta que o Galo desencarnou. Está aqui conosco ouvindo a palestra. Tá bom, vamos lá. Então, piorou a minha responsabilidade, então. Tá bom. Vamos lá. Eu encontrei em 2 lugares no Evangelho, na parte da Bíblia que fala sobre Jesus, né, que é o Novo Testamento. E diz o seguinte: ele está a mensagem, exatamente essa mensagem, escrito dessa forma, está em Mateus 10, com o título, é um capítulo 10, a escolha dos 12 apóstolos e seus nomes. Subtítulos: os estímulos. Se trata das instruções de Jesus aos seus apóstolos como deveriam disseminar o Evangelho. Ele diz o seguinte, em 10.27, leitura literal aqui. Tá? O que vos digo às escuras, dizei-me em plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Bom, eirado é uma linguagem bíblica. O que é eirado? Eirado eu também fiz uma pesquisa e descobri o que era.
é um espaço aberto em cima das casas. A gente imagina a casa, quando fala em telhado, a gente pensa logo em telhado de telha, cerâmica, aquelas coisas todas. Isso não existia na época, provavelmente, né? Então, o que existia era uma parte aberta em cima que se subia e se falava ou se fazia alguma coisa. É o que a gente chama de terraço hoje, a mesma coisa, né? Então, terraço, quando a gente fala eirado, a gente quer dizer terraço, que quer dizer telhado. Então, os eirados ou os telhados eram um lugar onde as pessoas podiam falar abertamente e porque estava em público e atingindo o maior número de pessoas possíveis. Porque quando você tem um aglomerado de pessoas, como era o caso antigamente, que as aldeias não eram cidades grandes, não existia nenhum sistema de propagação, a propagação era a voz. O pessoal se sentia impelido a falar de grande altura, da maior altura possível, para que pudesse ficar acima e pudesse atingir maiores distâncias e maior número de pessoas. Então, é isso que acontece. O que Jesus quis dizer disso tudo, né? Com ele que ele falou sobre isso? Ele diz o seguinte, que é uma recomendação aos apóstolos que falassem abertamente e em público a sua mensagem, a pregação do Evangelho. Quanto mais gente ouvisse isso e absorvesse, seria melhor, porque mais disseminado estaria a palavra. E publicamente, sem medo de que pudessem impedi-los. Isso é uma condição que, infelizmente, os apóstolos enfrentaram ao longo dos muitos anos depois, a perseguição, enfim, a prisão, etc. Né? Muitos deles foram assassinados até. Inclusive, Pedro foi crucificado quando ia pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, para que ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus. Esse é um fato que não interfere aqui, né? Depois, essa eu vi em Mateus 10. A segunda é em Lucas 12.2 e 12.3. Ele diz assim, é a mensagem de igual teor, tá? Os evangelhos, mas só foram nesses dois. Os outros dois não encontrei menção, né? De João e de Marcos. No título, capítulo 12, o fermento dos fariseus, algumas admoestações. Em palavras aos discípulos, Jesus disse, 12.2, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. 12.3, porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados, dos telhados. Mas é a mesma coisa, né? A gente sente que essa maneira de escrever que foi diferente um pouquinho. Né? Então, o que Jesus falou? Ele determinou que se falasse em público todas as verdades que ele estava querendo deixar como o evangelho, seu novo evangelho de vida, sua nova filosofia de vida. E à luz do dia, para que todos pudessem ouvir. À noite, provavelmente, o pessoal não estava nas ruas, então, do dia, e abertamente ao público, a todos sem restrição que chegassem perto. Ou seja, transmitir às pessoas em público aquilo que lhes foi transmitido em Jesus em particular. Então, essa que foi a recomendação dele. Disseminar abertamente o Evangelho. Então, é isso, basicamente, que se refere a pregar sobre os telhados. Naquela época. O que nós fazemos hoje no NES? Né? A gente pode fazer uma extensão ao nosso dia de hoje, que é o mais importante. Nós fazemos a mesma coisa. A gente transmite sobre os nossos telhados. Nossos telhados, quem são os nossos telhados, nossos eirados? A gente não sobe para o telhado, para o eirado ou para o terrado e sai gritando para todo mundo. A gente não tem essa condição, até porque os tempos são outros, né? As pessoas não vão acreditar, não vão parar, e a gente vai atingir só o nosso vizinho do lado. O que a gente faz hoje? A gente trabalha online. Trabalho online atinge qualquer lugar do mundo. Hoje em dia, não há lugar no mundo que você não tenha uma possibilidade de ter uma transmissão via internet. Então, você está sobre os telhados e ao ar livre, na mesma forma que Jesus recomendou. Olha só que interessante. 2000 anos atrás, recomendou-se que se falasse ao ar livre e abertamente em público, e hoje nós estamos também fazendo a mesma coisa, de uma forma diferente. Porque imagina que quando Allan Kardec recebeu do Espírito Verdade e dos espíritos que se chegaram
para se fazer a doutrina do Espiritismo em 1854, o que aconteceria se fizesse hoje? Né? Ele não usaria pena, não usaria escrita, nem tinta, nem nada. Ele usaria internet, usaria um computador com a maior potência possível e com internet que chegaria. Imagina você distribuindo aos médiuns que foram os seus recebedores da mensagem, né, do Espírito Verdade, via internet. Era muito mais rápido. Você tinha todas essas respostas e muito rápido. Você transmitia de uma vez só. Depois você recebia aos poucos de cada um da mesma forma. Então, é só um paralelo. Então, o que nós fazemos aqui no NES? A gente, de forma idêntica, a transmissão do Evangelho sobre os nossos telhados e ao ar livre. E essa condição que equivale ao telhado e ao ar livre é a transmissão online. Então, nós fazemos um número imenso de pessoas, sem restrição de lugares, com conforto no seu lar, sem dificuldade de trajeto. Eu falo isso de dificuldade de trajeto porque a gente tem, quem mora longe do centro, por exemplo, tem problema de trajeto. E hoje em dia está mais difícil, né? A segurança está impelindo muito os nossos atos e está atrapalhando muito essa possibilidade de assalto e outras coisas mais. Né? Então, a internet faz com que você não tenha esse tipo de problema. É só ficar em casa, sentadinho na hora certa, que você vai ter, no nosso caso do NES, você vai ter a palavra do Evangelho de Jesus e seus milagres através de tratamentos que são os tratamentos de desobsessão, afastamento de espíritos perturbadores, doutrinando-os e encaminhando-os ao plano espiritual. Quer dizer, quem atrapalha o paciente, vai ser levado ao plano espiritual. Agora, existe também a cura no dia seguinte, que é a cura prânica, que ela atinge o corpo espiritual, podendo atingir também o corpo físico. Né? E também, na terceira atendimento, é a palestra, como nós estamos fazendo hoje. Palestra de esclarecimento e transformação íntima, que é o que se espera. Né? Porque nada disso adianta se você não fizer a transformação íntima. Né? A gente sabe que transformação íntima, como a gente aprende sempre, é a parte mais importante do tratamento, é a tua transformação. Senão você vai afastar um perturbador hoje, e amanhã ele vai estar de volta perto de você, porque senão você está vibrando igual. Então, quando a gente faz via online, você está indo diretamente na casa, com os mentores na casa das pessoas, nos endereços fornecidos, e a casa é toda limpa, é toda feita aquela antimagia, que é retirada dos irmãos perturbadores, toda a vibração fica outra, e também te deixa um remedinho, que é a fluidificada. Então, é muito importante isso, que a gente tenha isso em mente, que nós estamos fazendo aquilo que o Cristo deixou. É a mesma coisa, só de forma modernizada. É a mesma coisa, e com a melhoria de que está, como temos hoje uma condição um pouco melhor de entendimento, todos nós aqui presentes, a gente vai conseguindo explicar um pouquinho melhor as coisas, né? Conseguindo fazer de maneira mais fluida, sem tanta perseguição, sem tanto problemas de raciocínio, sem tanto problema de fala. Porque, se você reportar 2000 anos atrás, Jesus em Jerusalém ou em qualquer cidade que ele estivesse, era cercado de judeus que não queriam ouvir o que ele falava. Né? Então, agora você tem uma possibilidade de colocar a mensagem, falar sobre Jesus e seus milagres, e as pessoas também têm a oportunidade de aceitar ou não, ou de ouvir ou não, mas de uma forma muito mais moderna, muito mais rápida. Como disse o Anselmo estava dizendo que eu vejo muito expositor, muito apresentador da doutrina. Sim, a gente vê muito. Normalmente são vídeos de palestras acontecidas, né? Mas chega em algum lugar, né? Mas em especial, o que é importante para nós é saber o que a casa faz, o que a casa proporciona, né? E esse atendimento, eu tenho certeza que é único, porque a gente já vê, eu vejo muito já, de muito tempo, quando começou o advento da internet, gente vendendo entre aspas, não envolvia dinheiro, mas vendendo passes magnéticos à distância, deixa o seu telefone, o seu endereço, que vão lhe visitar. Em apometria existia isso também, eu me lembro disso, mas do jeito que é feito aqui no NES, eu acho que é a primeira vez. Com esse tipo de entrosamento da doutrinação,
da palestra esclarecedora. Pois não? Tomé está dizendo: nós, humildemente, mandamos à casa dos pacientes os apóstolos de Jesus. Olha só, eu falei de maneira mais dura, né? Falei que os mentores visitam, na realidade, são apóstolos de Jesus, porque levam a mensagem e os milagres também. Porque muito milagre a gente está acostumado a achar que milagre é uma cura assim. Pode falar? Jesus mandou os 12 apóstolos pelo mundo e nós mandamos os nossos amigos médicos, cirurgiões, caboclos, pretos velhos, nos endereços das pessoas, como se fossem apóstolos de Jesus. Fique em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. As mensagens são sempre maravilhosas, né? Mas a gente faz a mesma coisa, né? Com a vantagem que a gente pode atingir o mundo inteiro. São coisas que você não tem. Eu não vejo tratamento prânico, não vejo desobsessão. Desobsessão, então, é difícil. A não ser que o mentor venha pessoalmente e fale comigo e interaja com a gente e veja quem possa ser tirado, né? Mas, normalmente, é aquilo que a gente sabe, né? É o feijão com arroz que eu acho que não tem isso, não tem essa importância que tem o que nós fazemos. Eu acho que a gente faz de maneira séria, que a gente coloca a palestra de reformação, de reforma íntima, que é o mais importante. Senão, a gente entra, vê os fenômenos, sente os milagres, mas não se modifica. Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem? Temos que nos modificar. Essa é a intenção da palestra e a intenção da Casa Espírita também. E a nossa intenção sempre foi. Isso eu aprendi lá atrás, porque o nosso irmão Galo, numa palestra qualquer, lá atrás, eu ouvi muitos, né? Ele disse isso, perguntou para todo mundo, qual é o melhor tratamento da casa? Aí um disse, é a cura, outro disse, é a desobsessão. Eu disse, não, é a palestra, que é a mais importante de tudo. Sem a palestra, essas coisas são paliativas. São paliativas. Afasta, volta, fica doente. Como você entende que hoje, na palestra de hoje, só tem 8 pessoas? De 500 que são atendidas na segunda, na terça, só tem 8 na palestra. Como você entende? É complicado, né? Porque transformação íntima é muito difícil. É muito difícil de fazer. É fácil Incomoda. você apontar o dedo e dizer que o outro está errado, mas você mesmo não aponta o dedo para você. É muito difícil você se transformar. E é a nossa luta eterna é isso. Senão não estaríamos aqui. Se a gente tivesse transformado, não precisava de centro, não precisava de nada. Isso explica por que Jesus não curou a todos. Com certeza. Jesus só curou aqueles que o procuravam. Escolheu a dedo, porque sentiu que só esses ouviam e praticavam as palestras dele. É isso aí. É aquela história dos leprosos, né? Que ele curou um e não curou o outro. Porque o outro não procurou, ficou sentado esperando que caísse do céu. Falou, não sequer vi um só dedo dele apontando em minha direção. Nem deu bola para Jesus. Nem deu É bola. isso aí. Essa palestra de hoje, aparentemente, o assunto foi curto, né? Mas ela eu acho que gerou muita falação sobre o que é importante mesmo, né? O que é importante na casa espírita. Por essa razão, talvez nós estejamos hoje em maioria de médiuns da casa, né? Só a Sandra que não é. Acho que todos são médiuns da casa. Quer dizer, eu considero que isso um pouco de advertência para a gente também. Vem cá, vamos trabalhar um pouco melhor, vamos fazer com mais força, vamos acreditar mais, né? Eu encarei dessa forma também. Eu Quer não dizer, sou médium da casa, eu sou médium de outra casa, perto da minha. Infelizmente, se eu morasse na ilha, eu seria médium, com certeza, da casa, a então, Ramatiz. então você foi também atingida, Sandra. Foi para você também. Com Para todos nós. certeza, com certeza. Tá bom. E é isso, meus irmãos. Qualquer coisa que eu fale agora, eu vou reprisar aquilo que eu já falei, né? É Eu bom, acho muito importante, é bom reprisar. É bom. porque a transformação,
não se transforma, a vibração continua a mesma, as tuas más tendências continuam as mesmas, e Não anda, quem, não progride, né? quem você atrai? Teus amigos de outrora, que são iguais a você, ou inimigos que têm a mesma vibração que você, que te querem mal. Então não adianta, vamos afastar hoje, amanhã você está igual, pô. Você está igual, aí você vai atrair o mesmo tipo de gente. E atrai também, com isso você pode ter riscos de doença, aí faz tratamento de cura aqui e diz que não está adiantando nada, que o centro não está adiantando. Não está O adiantando porque centro você... que é fraco. O centro que é Isso, fraco, não é a pessoa que não muda, né? exatamente. Mas por que que não adianta nada? Porque vibra mal, não sabe, não se interessa, não tem... Porque a autotransformação é muito difícil. É. E certamente não é de nenhuma encarnação, é de muitas reencarnações aí para a gente ir aparando tudo e também não ganhando coisas novas, né? A gente também ganha coisas novas, né? A gente ganha, Coisas faz erros ruins novos, novas, o que é pior, né? a gente erra de maneira nova, trazendo problemas cada vez maiores para nossas reencarnações. Quer Por isso que a dizer, gente está. Eu digo por mim, por isso que eu estou nesse vai e volta, é louco. todos nós estamos, né? Mas a gente tem, não obstante, a gente tem que espiar, resgatar, reparar e provar aquilo que nós fizemos no passado, como nós temos que deixar de construir coisas ruins no presente, né? Para que não fique lá para frente de novo a mesma dívida, dívidas parecidas, dívidas maiores ou menores, mas dívidas. E é Só para que isso que tem, serve a é, informação. só que tem um porém, essas dívidas que a gente adquire agora são mais sérias, porque agora nós temos o conhecimento. Nenhum de nós que está aqui pode ser que não tenha conhecimento. Então as Não, dívidas tornam-se mais sérias. com certeza. Quando você sabe o que você tem de fazer e você não faz, a responsabilidade é muito maior. Claro, a É. responsabilidade é toda nossa. Quando você não sabe, é um pobre ignorante, não sabe. Ele só vai fazendo e acha que está certo, e acha que está certo. Sempre achou assim. O pai dele já achava assim, o avô dele já fazia assim também. Então, eu acho que o mundo que ele vive é esse. Ele vai responder por tudo, mas não de forma como está sendo colocada. A responsabilidade que nós temos agora é muito maior, com certeza. E é isso. Alguém tem alguma coisa a falar? Só a Sandra que falou, né? E o Tomé e o Galo, né? Oi, Arthur. Oi. Lili, Sim. excelente essa palestra, né? Toca assim profundamente a gente que às vezes por trabalho, por algumas coisas eu não consigo participar, eu me sinto mal, não fico completa, né? Então hoje eu corri muito para poder estar aqui e precisava escutar isso tudo aí que você está falando, que com certeza é cada dia, né? É cada dia que a gente busca se melhorar, a gente erra, a gente procura acertar, porque senão o sofrimento vem e, e, e é o sofrimento que acaba fazendo a gente, as pessoas que não estão assistindo a palestra hoje, ou por qualquer outro motivo, é, e as coisas vão acontecendo porque a gente não vai se transformando, vem o sofrimento, aí a gente procura a casa, né? E eu espero que a gente possa disseminar mais essa palestra, que muitas outras pessoas possam participar dessa excelente explanação, explicação, porque a gente precisa disso. Todo mundo precisa dessas gotas sabe, essas pílulas aí que você vai passando para a gente poder ir se tocando. Ó, eu preciso melhorar, porque senão eu vou continuar sofrendo, né? Então, essa é Aí a o que nossa busca diária. acontece? A mediunidade, isso a gente aprende lá no começo da historinha de médium, né? A mediunidade é uma concessão que nos é que nós mesmos pedimos, aceitamos a oportunidade de ajudar Uhum. pessoas que possa resgatar um pouquinho do nosso karma. Então, se você passa uma vida inteira fazendo a coisa mecanicamente, mas você sai do centro, sai de casa e se transforma em outra pessoa, o que adiantou? Você pode dizer, eu sou espírita, sim, sou espírita, mas eu Não não sou, é. não.
Eu estou me lembrando agora de um desenho antigo, aqueles que são mais velhos, como eu, né? O nosso irmão Galo, o irmão Elvio e o Anselmo só. A Anselminha, essa minha novinha, mas mas Eu estou nessa lista, Anselmo. Eu estou com 60 anos, eu estou nessa lista. 60, você talvez 60. 70? então, É. Uau. Eu também estou na lista. a Thaís, a Tânia, esse pessoal novinho. 29. Mas temos um desenho de Walt Disney, na época que eu era criança, que aquele personagem, o Pateta, ele morava numa casa nos Estados Unidos, claro, né? E era um cara gentil, e cuidava das flores, etc., cuidava da casa, do cachorro, etc. Ele entrava no carro. Quando ele entrava no carro, ele se transformava em um bandido, praticamente, né? Ele brigava com todo mundo, ele fazia besteira. Então, é isso que a gente tem que evitar fazer, né? Saiu do centro ou saiu de casa depois no atendimento e sai fazendo besteira, vai tomar um chopp, vai fazer um negócio que você sabe que não é bom, que não é isso que você está combatendo isso, você vai agora reforçar o problema, o hábito. Então, isso é uma das coisas que tem que ser bem vistas. E nós aqui estamos hoje, não é à toa, provavelmente. Os que são médios precisam ouvir um pouquinho daqui. O que a gente tem que fazer, né? Que é a transformação. Fala, Arthur, fala. então, mas essa frequência contínua nas palestras, elas acabam que isso, acabam, com certeza, vai te ajudando nessa reformulação e você vai melhorando, você vai escutando, você vai entrando essas informações em você e você vai sentindo e vai se melhorando cada vez mais. Então, isso que na minha opinião, é essa frequência, essas pílulas de sabedoria, vamos dizer, que a gente vai recebendo, que vai transformando a gente. Não é de um dia para o outro, não Não, é? Eu sei claro que às vezes que não. acontece o afastamento, mas a gente vivenciando, sentindo, vivenciando cada palavra que foi dita, a gente vai se transformando. É natural que isso vá acontecendo mesmo, mas precisa ter um esforço nosso, individual de cada, né? Para que a gente consiga alcançar essa. Porque, sem exceção, nós todos somos cabeças muito duras, né? A gente que Sim, está com a caminho. certeza. O irmão Galo tem cometido um erro muito grave, pois ele aprendeu na Ramatiz que o tratamento de cura é o último tratamento. O primeiro tratamento, qual é? Lili, é a palestra, É a o palestra. passe magnésio. Depois de 4 a 6 palestras, você começa a desobsessão. São 4 sessões. Depois de 4 sessões de obsessão, 4 antimagias. Só depois que a pessoa reformulou o seu íntimo espiritualmente, mentalmente, só depois disso tudo, ela começa o tratamento de cura. Com o Galo, não. Tudo, vapt-vupt. Com ele é tudo rapidinho, mas está errado. Exato. Temos que fazer assim, temos que começar com as palestras. Quer fazer o tratamento de cura? Isso, você tem a encefalia? Você tem cegueira de um olho? Primeiro você vai assistir palestras. Quantas palestras? 6, 7, 8, sei lá. Depois, então, vamos ver. Tem que ser isso, né? Tem que ser isso, por aí. Hoje nós teríamos muito mais pessoas aqui, com certeza. Teríamos ouvindo rápido para chegar logo a desobsessão, logo chegar logo a cura, chegar logo a antimagia. Isso já era assim na Ramatiz. Foi o Galo que mudou. Está errado, tem que mudar. Galo, eu cheguei a pegar o início do NES assim, nesse formato. Você falava, inclusive, assim, o paciente tal vai precisar do intensivo, vai furar a fila, vai ter que fazer isso antes. Tudo Mas junto. o básico E tudo era junto, dessa forma, realmente. tudo junto e não pode faltar. Tudo junto e não pode faltar. Esse era o intensivo, né? Era assim, eu cheguei a pegar isso aí. No meu tempo também, eu tenho uns 22 anos de NES. Nesse tempo, era a cópia da Ramatiz, né?
Depois ele mudou. Sim, era Passou a Toca da Raça. fazer. 1999 foi quando eu comecei oficialmente. Começou. No ano 2000, eu comecei como médium, quer dizer, era dessa forma aqui no NES. Você foi o meu primeiro paciente, tá? O Evo foi o primeiro paciente do Galo, como psicanalista. De psicanálise. Foi o primeiro. Psicanálise. E aí o Galo levou você para o NES. E você começou no NES. Foi em 1998. 1998. Foi. Eu me lembro do início do NES, de exatamente esse mecanismo que a gente está falando aqui, discutindo. E uma das coisas que foi falada, acho que foi até o Galo que falou, provavelmente numa palestra, né? A gente se lembra das coisas assim, aos pouquinhos, quando o assunto vai começando, né? Como é que você quer que um sujeito me procure doente, totalmente doente, altamente obsidiado, e que ele consiga entender a palestra? Tem que se passar pela desobsessão antes, ficar fazendo junto, pelo menos. Então, aquela mecânica do Ramatiz de só fazer desobsessão depois das palestras, de algumas palestras, eu acho que o certo seria a desobsessão no primeiro dia. Eu também acho isso. Não vai conseguir, vai ter gente atrapalhando, vai ter gente não querendo que ele se melhore, que ele vá ao centro, ou que ele ouça a palestra, ouça uma verdade que ele pode mudar seu comportamento e afastá-lo da sua presença, se não tiver uma desobsessão. A desobsessão, para mim, é fundamental para a cabeça poder prestar atenção, senão ele não consegue. E se consegue, não volta mais. Puxa, aquela Ah. casa é boa, hein? Aquela casa é forte, viu? Eu fui lá uma vez, olha como é que eu estou, bem melhor. Daqui a pouco cai de novo. E cai de novo, e vai caindo, vai caindo. É importante assistir palestras. Pelo menos 6. Pelo menos 6 palestras. Vamos pensar nisso, tá? Vamos pensar nisso. Isso do paciente se sentir bem e ir embora, eu me lembro de várias pessoas. Eu não lembro dos nomes, mas eu lembro das pessoas. E se sentiam bem, ficavam 2, 3, aí 2, 3 meses, depois sumiam, voltavam 6 meses depois, já ruim de novo. E o Galo como exemplo. Às vezes não volto por vergonha, né? Às vezes não volto por vergonha, porque se voltarem, vão ter que dizer que pioraram, né? Aí ficam sofrendo. Isso era bem usual, não era tão pouco, não, Garto. Não, muita gente. Acontecia com muito mesmo. Muita gente. Pessoas, inclusive, que tinham uma carreira até chegar à mediunidade de tudo, de fazer todos os tratamentos da casa, trabalhar em todos os tratamentos da casa, de repente sair e depois voltar de novo, começar do zero. Acontecia isso às vezes. É verdade. Arthur, muito bom. Muito bem. É isso aí. A próxima sessão será a Thaís, tá? A Thaís vai fazer a próxima palestra sobre reencarnação. Jesus anunciou a reencarnação. Você vai procurar e vai encontrar, tá? Vou dar umas dicas para você. Mas você vai dar palestra sobre reencarnação anunciada por Jesus, tá bom? Arthur, a palestra final a gente encerra. Parabéns. Lembrar que nesse momento nós estamos sendo ajudados por nossos mentores espirituais da casa, que estão aqui fluidificando as águas e limpando a casa de todo irmãozinho indesejado e perturbador. Vamos lá. Graças a Deus, Mestre Jesus, aqui reunidos em Teu nome, Núcleo Espiritualista Cristão Ismael, agradecemos a oportunidade da palestra, da livre conversa, da conversa educativa e instrutiva que todos nós precisamos ouvir a cada dia, por todo sempre, dada a nossa responsabilidade assumida. Divino Mestre Jesus, em Teu nome, agradecemos Ramatiz, a fraternidade da Cruz do Triângulo, agradecemos Ismael, dirigente espiritual da casa, irmão Tomé, querido irmão que está sempre presente nas nossas palestras e que preside a falange de desobsessão. Sejam sempre bem-vindos, suas palavras são sempre atingem o âmago da nossa encarnação, da nossa determinação no dia. Mestre Jesus, abençoa sempre nossa palestra, nossa sessão,
permitir que possamos encerrá-la a partir de agora, agradecendo a proteção do Anjo Ismael, protetor do nosso país, do nosso centro. Graças a Deus. Graças a Deus. Mestre Jesus, nós agradecidos estamos por aqui estarmos. Fortalece a nossa saúde física, nossas palavras e os nossos pensamentos. Graças a Deus. Um abraço a todos. Deus. Obrigado, hein? Tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a Boa todos. noite. Boa Fiquem noite. com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.